Pessoal, nós demos no mês passado o caso de uma criança amazonense que havia sido repatriada após ter sido entregue para adoção na Alemanha pela madrinha de batismo, sem o conhecimento da mãe. A Vanessa Oliveira já está ao vivo com a gente e vai explicar como foi que tudo isso aconteceu, como é que começou todo esse processo, não é isso, Vanessa? É isso mesmo, viu, Amaral? A gente vai trazer aqui detalhes, né, desse caso que repercutiu bastante. A gente fala de uma menina de 10 anos que acabou ficando aí longe da família e teve todo um procedimento para que ela retornasse para Manaus. E como você bem disse aí no início da matéria, a gente tem aí essa história que começou bem lá atrás, no início do ano passado, e houve aí um trabalho, uma força-tarefa para que ela retornasse aqui para a nossa capital, Manaus. Todos esses detalhes, Amaral, a gente vai trazer a partir de agora com a doutora Luísa, que também acompanhou tudo isso e trouxe para a gente informações surpreendentes. Doutora, muito obrigada por falar conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar da senhora, na verdade, é se esse caso é isolado, se a senhora já tinha tratado alguma situação parecida com essa, como é que foi trabalhar em cima do retorno dessa menina de 10 anos aqui para a nossa capital? Bom dia a todos. É a primeira vez que eu tenho contato com um caso de sequestro internacional institucional. Até então, essas situações vinham sendo tratadas como problemas domésticos no exterior e não chegava ao conhecimento das instituições aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aí uma junção de esforços, uma soma absoluta de todas as instituições amazonenses para que a gente pudesse trazer essa criança de volta. Agora, a gente estava conversando com relação a esse caso, a senhora estava me contando que em dezembro já havia ido para tentar trazer essa criança. E como é que foi? A senhora teve barreiras? Como que foi essa ida até a Alemanha para conseguir trazer a menina? Foi. Nós fizemos uma tentativa diplomática de trazer a criança a partir do momento que foi decidido pela juíza federal, doutora Jaisa Frache, da primeira vara federal do Amazonas, a restituição da criança ao Brasil. Eu viajei para lá no começo de dezembro, fizemos 3 audiências com a ajuda de profissionais da Alemanha e tradutores também, que fizeram toda a mediação. Essas audiências aconteceram em 3 cidades diferentes. Eles adiaram até o último momento a entrega da menina e no último minuto eles apresentaram 2 atestados médicos seguidos, de forma que a gente não conseguiu embarcar com ela. Em seguida, a juíza tomou outras providências mais firmes, no sentido de tramitar a carta rogatória. Eu acredito que isso, somado ao esforço dos profissionais na Alemanha, que resultaram no retorno da criança. Mas não foi fácil, não. A senhora falou não foi fácil, é exatamente isso. A senhora estava me explicando, e para quem também está acompanhando essa reportagem em casa, existiu essa dificuldade de conseguir trazer essa criança. E a senhora descobriu que esse não era um caso isolado, existiam outros parecidos? Durante esses 11 meses de processo, outras famílias entraram em contato comigo e eu acabei tomando conhecimento também de casos que não vieram diretamente até mim, mas são centenas de crianças brasileiras nessa situação de sequestro internacional institucional. As famílias mudam para o exterior ou vão passar uma temporada prolongada em algum país estrangeiro, alguma situação ocorre que gera a interferência do Conselho Tutelar ou o equivalente ao Conselho Tutelar no exterior, porque o Conselho Tutelar, nos termos que a gente conhece, só existe no Brasil, e isso resulta na perseguição, na investigação e muitas vezes até no acolhimento institucional dessas crianças e adolescentes, que é o que a gente chama de sequestro internacional institucional. Alguns países, na primeira demanda, na primeira solicitação do Brasil, retornam com a criança, mas na Alemanha especificamente foi a primeira vez que a gente tomou ciência de uma criança que tenha retornado. Eles são implacáveis. E qual que é a maior dificuldade em trazer essa criança de volta? Vocês entram com esse procedimento, como é que vocês fizeram, né? A senhora me disse que teve que entrar numa colaboração com outros profissionais, né? Qual que é a maior dificuldade na hora de trazer a criança de volta? Eu acredito que o custo da operação, e eu não estou falando de serviços advocatícios, eu estou falando realmente em
traslado, passagens aéreas, manutenção no país estrangeiro, a contratação de profissional em outro país, tradutores, isso tudo tem um custo muito elevado, então eu acredito que para as famílias o que seja mais difícil seja realmente o custo. Agora, para a gente saber com relação a esse caso, né, que foi o que maior repercutiu, a gente acabou acompanhando bastante. Esse caso se dá por encerrado ou vocês ainda precisam fazer algum outro trabalho para conseguir finalizar o caso? A restituição da criança está finalizada, finalizou com o retorno da criança ao Brasil. Agora, sempre essas questões que envolvem crianças e adolescentes e famílias, elas demandam de processos que vão tramitar no juiz estadual de acordo com o caso. Né? No momento, a gente está fazendo ainda o acompanhamento da criança em razão dessa transferência, né? Mas a gente espera que o processo termine quanto antes. Agora, tem muita gente acompanhando essa reportagem e, como você bem disse, acabou que não só a senhora, como também os outros colegas descobriram que outros casos existem parecido com esse. Como é que a pessoa que está assistindo agora essa reportagem pode proceder? Quais são os procedimentos? Olha, o primeiro contato deva ser sempre com a autoridade policial federal para comunicar dar o start, né, no procedimento. A partir daí pode procurar também o Ministério Público Federal e Estadual, a AGU, quando a família não tem condições de custear por meios próprios um advogado. E também a gente vai deixar disponibilizado o contato da Comissão de Direito de Família e Adoção da OAB, para qualquer tipo de orientação, se tem alguma família que está passando por essa situação e quiser saber quais foram os passos que nós fizemos para poder lograr êxito na restituição da criança, a gente está à disposição de ajudar da melhor forma possível. Olha só, Amaral, aqui ao meu lado é a doutora Luísa Simonetti, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Família e de Adoção, não é isso, doutora? E eu vou deixar aqui para você, se você caso queira fazer alguma pergunta, eu já transmito para ela, Amaral. Ficou muito claro o trabalho muito responsável, de uma conduta muito cuidadosa. Isso é que é fundamental para garantir não só os direitos, mas a proteção da criança envolvida em tudo isso. E fica só o nosso agradecimento, porque é um caso que, como você falou, Vanessa, e bem a doutora ressaltou, serve de exemplo para outros casos que possam acontecer a partir de agora, não é? É isso, o Amaral está parabenizando o trabalho da sua equipe, da senhora também, como você bem disse, a orientação para outras famílias que acabam vivendo esse tipo de situação. A senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Não, apenas agradecer todas as autoridades que nos apoiaram de todas as formas, a Justiça Federal do Amazonas, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Juizado da Infância e Juventude, a CEJAIA, que é a Comissão Judiciária de Adoção, que nos apoiou também através do corregedor, e a todas as pessoas físicas que contribuíram também para que a gente conseguisse chegar até o final e trazer a criança de volta. Tá certo, muito obrigada. Amaral, vou voltar com você aí no estúdio. Muito obrigado, Vanessa Oliveira, ao vivo com a gente, caso que a gente vem acompanhando e trazendo, portanto, o desfecho ao vivo aqui na tela do Alô Cidade.